Olá, bom dia a todas e a todos. É com enorme prazer que iniciamos mais uma videoconferência do programa Parceria pela Valorização da Educação. E dessa vez a gente vai falar sobre algumas questões com relação a protocolos de saúde e de retomada das aulas presenciais. Trazemos então aqui o secretário de Salvador, Bruno Barral, e a secretária municipal de Três Marias, em Minas Gerais, Cléria Melo, para falar um pouquinho sobre como Salvador e Três Marias avançaram na elaboração dos protocolos de retomada das aulas presenciais. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo deles logo após essa primeira introdução, mas eu queria pedir para o Bruno e para a Cléria falarem umas primeiras palavras. Vamos lá? Cléria, pode se apresentar. Bom dia, Carol. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar presente. Tá com problema aí de som? Não. Pode ser que a gente tenha alguma questão? Está me ouvindo? Não? Tô te ouvindo bem. Vamos lá. Bom dia, Carol. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carlos. Grande alegria em estar com vocês nessa manhã. Principalmente que tivemos aí a aprovação da PEC do Fundeb ontem. Então, é uma vitória da educação e esse é o momento, né, de celebração também de todos nós educadores. Muito bem. Vamos lá, Bruno. Muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Agradecemos Obrigada, imensamente aí, Carol. Cléria e Bruno, pelo convite. Bruno, fique à vontade. Bruno, acho que é só ligar o microfone. Vamos lá, isso é só um teste tecnológico, é uma das coisas que a gente vai viver no pós-pandemia, que a gente precisa estar atualizado. Bom dia a todos, bom dia, Cléria, bom dia, Carlos, Carolina, obrigado aí pela oportunidade. Vai ser um prazer para nós, hoje aqui, dividirmos um pouco das boas práticas da nossa capital. Salvador é uma cidade que tem uma rede aí com mais de 400 escolas, são mais de 160 mil alunos, e a gente enfrentou e está enfrentando um processo aí de pandemia antes, durante, que as coisas vão com certeza sair depois. Então, é um prazer estar aqui com vocês, estarei à disposição para a gente estar batendo um papo e na linha do roteiro que vocês seguirem, vai ser uma hora extremamente prazerosa. Muito bem. Bom, antes da gente fazer as apresentações, eu gostaria de pedir para a Ana Clara soltar a primeira enquete. Bruno e Cléria, só para comentar um pouquinho para vocês, a gente tem sempre um primeiro momento aqui, onde a gente faz uma troca de experiências com o público. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente pede para eles responderem, e depois da apresentação de vocês, a gente volta com o resultado dessas apresentações, dessas perguntas que a gente faz para eles, tá bom? Então, eu peço para a Ana Clara soltar aí a nossa primeira enquete, e aí na sequência eu faço as apresentações. Ana, como é que tá por aí? Quer que eu comece a apresentar? Talvez aí a... Acho que deu um probleminha na pergunta, mas faça a apresentação. Tudo bem, sem problema nenhum. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai ter a fala aí da Cléria Mello. A Cléria é graduada em História, tem especialização lato sensu em História Econômica, especialização também em Pedagogia Empresarial, é também bacharel em Direito e tem especialização em Direito Público. Ela é professora de História na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais, diretora da Escola Estadual General Arthur da Costa Silva por 11 anos consecutivos e hoje secretária municipal de Educação de Três Marias, Minas Gerais, de março de 2001 a 31 de dezembro de 2012. Na sequência disso, também voltou a ser secretária municipal de Educação de Três Marias de janeiro de 2017 até a presente data e é coordenadora regional da Undime, Minas Gerais. Cléria, muito obrigada, seja muito bem-vinda. E aí, vamos lá, o Bruno Barral é secretário municipal de Educação de Salvador desde 2017. Nesse período foram registrados importantes avanços, como o aumento da oferta de vagas na educação infantil, através da ampliação da capacidade própria, com construção e reconstrução de unidades de ensino. Tanto pela implementação do Pé na Escola, um programa pioneiro no Brasil de compra de vagas na rede particular. A sua gestão é marcada por fortes ações de organização administrativa e de planejamento estratégico baseado em levantamento e análise de dados, resultando em uma administração mais eficiente e de melhores resultados, tanto em aspectos econômico-financeiros quanto na qualidade de ensino-aprendizagem. Na carreira pública, o Bruno Barral acumula ainda mais de 5 anos como diretor-geral de Serviços de Iluminação Pública de Salvador,
na Secretaria Municipal de Ordem Pública, e o Bruno é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia, com graduação sanduíche na Universidade de Cantábria, na Espanha. Na iniciativa privada, atua em grandes companhias como ExxonMobil, Shell e Raízen. Bom, como vocês podem ver, temos dois convidados aqui de peso para falar um pouquinho sobre como estão se reorganizando na retomada das aulas presenciais, sobre os protocolos. Então, eu peço agora para a gente fazer a apresentação da primeira enquete. Será que a gente já consegue, Carlos? Você consegue ver aí? Porque eu não estou vendo ainda aqui para mim. Vamos lá, Ana. Acho que a Ana já consegue, sim. Já consegue? Então, vamos lá. Já está aqui. Quais os principais desafios para a Secretaria Municipal de Educação durante a pandemia? E aí vocês têm algumas possibilidades de respostas, eu peço que vocês respondam, por favor, a essa pergunta e depois da apresentação a gente volta com esses resultados. Carlos, a gente ainda vai ter uma segunda enquete, não é? Uma segunda pergunta. Mas a gente espera as respostas desses resultados aqui para depois a gente fazer a próxima, né? É isso? É isso aí. Então, maravilha. Vamos lá. Cléria, muito obrigada. Seja muito bem-vinda aqui. Ficamos muito felizes quando você aceitou o nosso convite e a gente espera aí a sua apresentação. Obrigada, Carol. A alegria é toda minha. E, Carlos, você vai compartilhar, né, as minhas telas, por gentileza. Então, vamos dar início. Né? Sou secretária de Três Marias. Três Marias, a próxima, por favor. Três Marias está localizada... A próxima tela, Carlos. Três Marias está localizada na região central de Minas Gerais, a 274 quilômetros de Belo Horizonte, 484 de Brasília. Está situada às margens do Rio São Francisco. É uma cidade pequena, com aproximadamente 34 mil habitantes. E os números da educação: nós temos 13 escolas de ensino fundamental 1 e 2, 5 centros municipais de educação infantil, uma creche conveniada e um total de 4.086 alunos. Então, esses são os nossos números. E a próxima tela, né, eu mostro aí para vocês algumas imagens da nossa cidade. Isso aqui é uma vista parcial da cidade, a entrada da cidade, a Três Marias, uma cidade linda. Aí nós temos a usina hidrelétrica de Três Marias, que forma o Grande Lago, esse mar, né, de Minas, o mais belo entardecer de Três Marias, de Minas. Eu acho que é maravilhosa a nossa praia, nós temos praia. Então, quando começa essa pandemia, né, que pegou o mundo inteiro, em Três Marias não foi diferente. E aí, no dia 18 de março, houve a suspensão das aulas, e essa suspensão ela foi baseada em decretos estaduais e municipais, alterando também o recesso escolar, impondo o distanciamento social. Mas aí, a partir de abril, nós começamos com rodízio de servidores em trabalho presencial, para manter os prédios escolares abertos. Iniciamos também o teletrabalho dos nossos professores para atendimento aos alunos. Tivemos também a distribuição dos gêneros alimentícios através aí dos kits de alimentação escolar aos nossos alunos da rede. E também foi um momento que tivemos que estabelecer toda uma logística para a entrega, né, desses kits de gêneros alimentícios, e também, né, dando sequência à legalidade de funcionamento nesse período, nós tivemos também a elaboração de novos planos de trabalho para aditivos aos termos de fomento, que temos, inclusive, com uma creche conveniada. Então, foi dessa forma que nos organizamos aí nesse primeiro momento. E a Secretaria Municipal de Educação buscou garantir o direito de aprendizagem de todos os alunos da sua rede e vai, né, ao longo desse período, adotando diversos recursos pedagógicos. O primeiro deles, né, nós postamos no site da Prefeitura todo o material das atividades pedagógicas não presenciais.
Primeiro, nós elaboramos as trilhas de aprendizagem e depois começamos com o PET, que é um plano de estudo tutorado, que foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Undime Minas Gerais. Como mobilização da comunidade, das famílias e alunos, nós temos um programa semanal na rádio chamado Hora de Aprender. E, através desse programa, nós buscamos passar informações aos alunos, aos familiares e manter a mobilização dos alunos em torno, né, da aprendizagem, da resolução desses materiais pedagógicos não presenciais. Nós temos também um programa diário na rádio, a próxima tela, por favor, chamado o Deixa que eu conto, que é um programa de contação de história para os alunos da educação infantil e ensino fundamental, e na implantação das atividades pedagógicas não presenciais, nós utilizamos como ferramenta de aprendizagem, principalmente, o WhatsApp. E ali nós postamos livros de literatura infanto-juvenil, gibis, peças de teatro, filmes, e também, né, o Telas Abertas do Instituto Votorantim, aí pelo PVE. E incentivamos também os nossos alunos a assistirem às aulas na TV educativa, a TVE, e temos, né, um plantão diário pelo WhatsApp dos nossos professores para tirar dúvidas e dar dicas de aprendizagem. E eu quero registrar aqui o trabalho grandioso que as escolas de Três Marias vêm realizando. Os nossos diretores, pedagogos, professores abraçaram a educação, essas atividades não presenciais, com muita garra, muita sabedoria e muita inovação. Então, eu deixo registrado aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado pelos nossos professores. Próxima, por favor. E, a partir daí, né, nós entregamos o nosso material impresso, tanto as trilhas como o PET, a todos os alunos da rede municipal. Foi a única garantia que tivemos, né, de que esse material, que as atividades pedagógicas não presenciais estivessem chegando a todos os alunos, porque nós sabemos que não são todos que têm acesso a uma internet de boa qualidade, ou, né, casos até que nem sequer o acesso à internet têm. Então, fizemos a opção de entregar o material impresso para cada aluno. E essa entrega, claro que ela tem todo um controle de entrega de atividade, do cumprimento da carga horária, e aquele aluno que não foi possível buscar a sua atividade na escola, nós levamos até a sua casa, principalmente aos alunos da zona rural e de difícil acesso, que depende do transporte escolar. Nós também entregamos na casa do aluno esse material, porque o objetivo é garantir a aprendizagem nesse momento de afastamento social, de isolamento social dos nossos alunos. Procuramos, nesse momento, também focar no professor, incentivar os nossos professores a manter um contato diário com os nossos alunos através dos grupos de WhatsApp e do Facebook, incentivar também os professores a aproveitar esse momento de isolamento social para investirem na sua formação continuada através, né, de cursos em AD, em educação à distância. E uma outra questão que investimos bastante, foi em promover o fortalecimento das equipes de gestores e professores, para manter a união, manter a equipe focada nesse eixo, né, ensino-aprendizagem dos nossos alunos, nesse momento de distanciamento. Claro que aí, após, a próxima tela, por favor, após implantado, né, essas medidas de enfrentamento da crise, nós começamos também a pensar, nesse momento,
né, de pós-pandemia, dessa nova realidade que se impõe no retorno às aulas presenciais. Porque, como já dizia o poeta, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Vamos viver uma nova realidade. Vamos retornar às aulas presenciais, porém, não sabemos quando ainda. Três Marias vive um momento, né, de pico do Covid-19, é uma situação difícil que estamos vivendo, mas vamos retornar. E esse retorno ele será determinado pela Secretaria Municipal de Educação, mas em consonância com as determinações das autoridades de saúde, tanto do Estado quanto do próprio município. Nós não podemos voltar sem garantir, né, a segurança dos nossos alunos e professores. Então, diante disso, a Secretaria de Educação ela já criou os protocolos e as novas rotinas para a volta às aulas presenciais nas escolas. Um dos primeiros passos também foi criar a Comissão de Gerenciamento da Pandemia Covid-19 na Secretaria Municipal de Educação. Ao criarmos essa comissão de gerenciamento, ela tem por objetivos estabelecer os protocolos de desinfecção e higienização dos espaços escolares. Porque é muito importante que esses protocolos eles sejam escritos, que eles tenham, né, a forma correta, que eles sejam implantados em todas as escolas. E não é uma opção da escola ou desse espaço público adotar ou não esse protocolo. Ele passa a ser obrigatório a todos, porque, acima de tudo, nós temos que garantir a segurança sanitária para alunos e servidores. Então, tem como objetivo também estabelecer as novas rotinas e procedimentos nos espaços escolares, promover a formação dos gestores escolares com essas novas rotinas e protocolos, ajudar também esses gestores a fazer a formação das equipes escolares, promover a formação de motoristas e monitores do transporte escolar, que é uma outra questão séria na volta às aulas presenciais, e determinar a formação também das comissões escolares para o gerenciamento da pandemia com a implantação dos protocolos, né, de higienização e com as novas rotinas escolares. Quando a gente coloca, né, esses protocolos, ele vai nos falar de todas as mudanças, né, e instrumentos e rotina que nós vamos ter dentro das escolas e também dos insumos que serão necessários para o estabelecimento das novas rotinas e do próprio protocolo de limpeza, de higienização, de desinfecção dos espaços escolares. A próxima, por favor. E aí, né, quando a gente fala desses protocolos, a gente tem que estabelecer, né, um ponto focal, que é esse grupo de risco. Nós sabemos que, com a volta das aulas presenciais, nós vamos ter alguns alunos e alguns servidores que não poderão voltar em virtude de, né, algumas doenças, né, pré-existentes. Então, eles não poderão voltar às aulas presenciais, né? Nós vamos ter que organizar a forma de atendimento, né, para esses alunos e a esses servidores que continuarão em teletrabalho. Mas esse protocolo e essa rotina, né, eu vou citar aqui alguns pontos, né, que deve ter bastante atenção e que deve estar bastante especificado nesse protocolo, como será, né, essa rotina diária da escola. Por exemplo, a entrada e a saída da escola. Autorizar, por exemplo, somente a entrada de alunos uniformizados, usando máscara, aferir a temperatura desses alunos,
na entrada da escola, disponibilizar álcool gel em cada sala de aula, fazer um túnel de higienização na entrada da escola, marcar o chão para garantir o distanciamento, né, de pelo menos 1,5 metro por aluno, que as carteiras, né, em sala de aula também estejam respeitando essa distância de 1,5 metro, né, 2 metros, de espaço de uma carteira para outra, para proteger os nossos alunos, liberar, né, a entrada de pais, né, da escola só até um determinado limite, ver se é possível, né, estabelecer 2 entradas, 2 portões de entrada por escola, para garantir esse distanciamento de cada aluno. Então, é muito importante que isso esteja muito claro dentro, né, desses protocolos e dessa nova rotina para a volta presencial dos nossos alunos. É importante também, né, a gente pensar muito essa questão da sala de aula. Como que vai ser, né, esse distanciamento? É 1,5 metro, são 2 metros? Essas mesas e cadeiras, elas serão higienizadas quantas vezes por dia, né, na entrada e saída dos alunos, na troca de um turno para o outro, vai ter o álcool gel, né, dentro da sala de aula, as janelas das salas que deverão ficar abertas, promover a ventilação, higienizar as mãos na entrada da sala, e quantas vezes durante o turno escolar os alunos vão higienizar as suas mãos, como que vai ser a questão de brinquedos em sala de aula, né? Esses brinquedos que devem também ser higienizados, os professores com uso de máscara e alunos também, né, durante todo o período que estiverem dentro da sala de aula, dentro da escola, deverão estar usando máscara, mantendo o distanciamento. Então, a escola ela vai ter que se organizar nesse sentido. Nós sabemos também que a volta dos alunos será de uma forma escalonada, que todos não voltarão ao mesmo tempo, até mesmo porque a sala não comporta todos os alunos ao mesmo tempo, com esse distanciamento de 1,5 metro a 2 metros por aluno. Então, a gente sabe que vamos ter que fazer aí um escalonamento de frequência dos alunos e precisamos garantir a segurança sanitária das escolas, dos alunos, dos professores e de todos os servidores que frequentam essa escola. Temos que pensar também as instalações sanitárias, como que vai ser, né, o uso, a torneira dos lavatórios, como vai ser, né, para evitar, né, a contaminação através dessas torneiras, as lixeiras de pedal dentro dessas instalações sanitárias, papel toalha, álcool gel. Então, nós precisamos, né, descrever como que será a utilização desses espaços escolares e o que cada espaço escolar deve ter como infraestrutura para promover a segurança sanitária dos alunos. Isso também se aplica às áreas comuns, né, como corredores, cantina, pátio, né, precisa estar pensando isso, qual a distância, né, de um aluno no outro, de uma pessoa na outra. Isso tem que ser demarcado no chão, né, para impedir que haja aglomeração, né, e isso é complicado, pensando, né, em crianças, em adolescentes, né, de estar formando esses hábitos, né, para essa nova realidade que vamos estar vivendo com a volta às aulas presenciais. A questão do bebedouro também, né, ela é muito importante, né, a gente pensar o bebedouro, evitar esse bebedouro de esguicho, incentivar o uso
do copo descartável ou copo individual para cada aluno, né? É importante não haver o compartilhamento, né, de copos, utensílios, né, e o mesmo se aplicando, né, à cozinha, à cantina, né, de repente usar apenas, né, o material descartável, embalado, higienizado, esterilizado. É importante pensar isso e treinar a equipe, né, de serventes escolares para essa nova rotina. Pensar esse recreio como vai ser, turma por turma, serão todos ao mesmo tempo, como ficará, né, dentro do refeitório esse distanciamento, né? Eu acho que deve ser marcado o lugar onde possa ficar o aluno para evitar o tumulto, para evitar aglomeração, para evitar essa proximidade tão grande dos alunos. Uma outra questão também é das quadras, né? Vai ser utilizado só por uma turma? Qual a distância? Os jogos, as atividades esportivas de grupo vão retomar, não vão retomar? Qual a posição que a Secretaria de Educação, que a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária vai estar tomando a esse respeito? Né? Nós vamos poder ter atividades de grupo? Vamos poder usar quadra? Né? É uma outra questão que tem que ficar muito clara também nesse retorno. O uso de máscaras, né, nem se fala, né, ele será obrigatório, tanto para servidores quanto para alunos. A aferição da temperatura na entrada da escola, nenhuma pessoa poderá adentrar a escola sem ter a temperatura aferida aí por um termômetro digital, né? Isso é muito importante. Estabelecer bem, né, as normas para o transporte escolar, para evitar, né, a aglomeração, um número muito grande de alunos dentro dos ônibus escolares. Isso tem que ficar bem definido também, porque vai ter que ter o distanciamento entre alunos também no transporte escolar, também dentro dos ônibus. Isso precisa ser estabelecido e seguido, né? É importante a gente pensar isso. Eventos escolares, né? Eu acredito que esse ano, né, a gente voltando, pelo menos esse ano, até que se tenha uma vacina, né, que possa imunizar a todos, eventos escolares nós não vamos ter, né, tão cedo em nossas escolas, né, para evitar aglomeração de pessoas, de alunos. E ao lado de todas essas medidas sanitárias, a gente precisa também pensar nesse acompanhamento pedagógico. Porque, assim, a gente sabe, né, que houve perdas devido a esse distanciamento, né, já por um tempo tão grande. Então, mesmo com as atividades pedagógicas não presenciais, houve perdas. A gente, né, tem que ver e procurar criar as condições para minimizar essas perdas pedagógicas. Precisamos também estabelecer medidas para o atendimento aos pais e à comunidade e sempre manter, isso vai ser um trabalho diário, a orientação, né, várias orientações gerais de higiene, de comportamento social, de etiqueta social, nessa nova realidade, nesse novo real pós-pandemia. A próxima, por favor. A próxima, por favor. E aí, né, a gente lembra, né, que a escola ela deve promover a segurança sanitária, né, de seus espaços físicos para todos os alunos, servidores, né, e todos aqueles que chegam até a escola tem que manter, né, essa nova rotina aí com as autoridades sanitárias. E a escola também, né, nesse retorno,
nesse novo real, nessa realidade pós-pandemia, deverá reservar um tempo no seu planejamento de retorno às aulas presenciais para promover momentos para realizar o acolhimento e a reintegração social dos professores, dos estudantes e suas famílias, como uma forma de superar os impactos psicológicos ou socioemocionais do longo período de isolamento. Então, nesse primeiro momento, né, nessa volta, nessa primeira semana, é acolher, é, né, fazer a escuta, tá, desses alunos, é ouvir os professores. Todos, de uma forma ou de outra, nesse período de isolamento, né, todos, de uma forma ou de outra, tiveram perdas, tiveram preocupações, e que volta num momento que ainda é de insegurança. Então, é necessário, né, fazer essa escuta do outro, é necessário fazer essa escuta do professor, esse acolhimento, porque a gente não está voltando de férias, estamos voltando de um momento, né, de pandemia. Então, é muito sério isso, e a escola, a Secretaria de Educação, deve promover, né, esse momento de reintegração, de escuta, né, de encaminhamento, às vezes, se necessário, ao atendimento psicológico de alunos, de professores, para minimizar, né, esse sofrimento que todos nós passamos aí com esse período de pandemia. O próximo, por favor. Também deve ser realizada uma avaliação diagnóstica. Não apenas aquela avaliação escrita, mas ela também é necessária, né, para ver aquilo que ficou, aquilo que o aluno conseguiu aprender durante esse período de pandemia. Mas também, né, de fazer uma escuta do aluno, de fazer uma observação desse aluno, do desenvolvimento desse aluno em relação às aprendizagens e habilidades que se procurou desenvolver nesse momento de atividades pedagógicas não presenciais. E, a partir desta avaliação diagnóstica, desenvolver um amplo programa de recuperação para todos os alunos, para que ele possa, né, desenvolver de forma plena o que é esperado para o fim do seu respectivo ano letivo. Nós sabemos das dificuldades que vamos, né, presenciar. Acredito, né, que a partir, mesmo com a volta presencial, nós ainda continuaremos, né, com atividades pedagógicas não presenciais, com um ensino híbrido. Eu acho que o uso dessa tecnologia na educação, ela vai perdurar, ela veio para ficar, e é necessário, né, pensar de que forma a escola vai fazer isso, porque o objetivo principal não é só cumprir carga horária, mas é dar qualidade a essa carga horária, né, ver o que o aluno aprendeu e desenvolver a potencialidade, né, desse aluno, mesmo, né, de forma remota, com atividades não presenciais, com o ensino híbrido em sala de aula, mas recuperar o conhecimento, ajudar o aluno na construção do seu conhecimento de acordo com o que é esperado, né, dentro do respectivo ano letivo. E, pelo menos em Três Marias, essa avaliação diagnóstica ela vai ser, né, promovida pela Secretaria de Educação, né, deverá ser única, tá, para todos os alunos da rede. A próxima, por favor. E, a partir daí, né, a gente realiza também, né, um programa de revisão das atividades, começando aí do período antes da suspensão das aulas e desse período das atividades não presenciais. Isso tem que ser revisto, tem que ser retrabalhado,
E é importante também, né, que a escola, a Secretaria de Educação, garanta a sistematização do registro de todas as atividades não presenciais durante esse tempo de afastamento, para a comprovação e autorização da composição da carga horária do aluno. É importante que a secretaria, que as escolas criem mecanismos para registrar e validar essas atividades pedagógicas não presenciais. Outra questão também muito importante é a atualização da proposta político-pedagógica a essa nova realidade, né, pós-pandemia, e também, claro, a reorganização do calendário escolar. Próxima. Eu acho que estamos chegando ao final do meu tempo aí, né, Carlos? E eu quero aproveitar, né, para fazer aqui um agradecimento muito grande. Primeiro, eu agradeço, né, ao prefeito de Três Marias, Adair Divino, Bem-te-vi, o nosso prefeito. Quero agradecer muito aqui o setor pedagógico da Secretaria de Educação, o setor administrativo aqui da Secretaria. O meu muito obrigado aos nossos gestores escolares, pedagogos, professores, setor administrativo das escolas municipais. Fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho. Está acontecendo coisas maravilhosas nas nossas escolas municipais, e isso é trabalho dos nossos gestores escolares, dos nossos professores. Então, a vocês, o meu muito obrigado e reconhecimento pelo trabalho. Agradeço também aos alunos, à comunidade escolar. Meu muito obrigado ao Instituto Votorantim, ao PVE. Agradeço também a Nana, do CIEDES, que é orientadora do PVE Continuidade em Três Marias. Fica aqui o meu muito obrigada também a Cláudia Costin, diretora da CEIP, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. Obrigado, Carlos, obrigado, Carol, e encerro aqui a minha fala. E fica aí só para uma reflexão, né? Eu acho, né, que é sempre bom a gente pensar, principalmente nesse momento, desse novo real. É só uma reflexão mesmo, Carlos. Informação não é conhecimento, memória não é inteligência, tecnologia não é pedagogia. Muito obrigada. Que ótimo, Clélia. Nossa, muito, muito bom. A organização que você fez da apresentação foi muito didática. Eu acho que para quem ainda está iniciando aí o seu planejamento, olhar a sua apresentação, ver o que você pensou, o que você planejou para Três Marias e também o que você imaginou com relação à reorganização do calendário, eu acho que é muito bacana. Muito obrigada. E, bom, acho que agora pode falar. Eu agradeço. Imagina, não, a gente ficou muito feliz, assim. Na verdade, a gente vem estabelecendo esses momentos de troca entre secretários de educação aqui. E a gente pede sempre das consultorias que fazem parte desse trabalho de formação para fazerem indicações com relação às secretarias que estão melhor se desenvolvendo com relação a esse trabalho. Então, chegamos a Três Marias aí como um destaque aí do programa Parceria pela Valorização da Educação, né? Por indicação do CIEDES e por conta de todo o trabalho que a gente vem realizando. E também chegamos a Salvador pela Cláudia Costin, que nos indicou o Bruno Barral, disse que ele estava fazendo um trabalho excelente de retomada. Então, aproveito para, Bruno, pedir que você comece, então, a sua fala, conte um pouquinho sobre o que você está fazendo no desenvolvimento do trabalho de Salvador e por que, então, esse destaque aí com relação aos outros municípios e quais são os seus planos para os próximos meses. Como é que está a situação da Covid em Salvador? Acho que talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso também, para entender quando vocês estão imaginando voltar com as aulas presenciais e como. Perfeito. Inclusive, a fala da colega Cléria aí, ela é bastante elucidativa em relação às dificuldades, né? Adorei as fotos de Três Marias aí. Quem sabe um dia eu vou marcar uma visita aí, a colega. Vai ser, eu sei que seria bem recebida aí. Que pôr do sol bonito, viu? Gostei muito. E tem um peixe sensacional, igual a peixada que a gente comeu em Salvador, viu? A peixada come no Espírito Santo. Aqui você come moqueca. Dizem aqui parecido. Está certíssimo. Isso é porque tem uma rixa entre os capixabas e os baianos, né?
E E lá aí, eles falam a mesma coisa, né? Que você eles acabou de falam, falar. lá eles falam que a melhor fechada se come em Salvador, mas eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo no Espírito Santo, eles são muito queridos, os capixabas são muito acolhedores e tem essa brincadeira mesmo, mas todos dois são fechadas e mariscadas excelentes. Mas vamos aqui ao nosso bate-papo. E eu, assim, muito na linha do que Cléria falou, eu não ia fazer uma apresentação, mas eu acho que vale a pena a gente mostrar um pouco para quem está nos ouvindo a diferença de portes em relação aos conteúdos de retorno. E quando você vai observar, eu estava analisando a apresentação do Cléria, por uma escola, um município com uma rede bem menor, mas as dificuldades elas são do mesmo tamanho em proporções orçamentárias do que uma rede muito maior, né? Então você acaba enfrentando os mesmos dilemas de como fazer as atividades chegarem, de como fazer as pessoas acessarem. Talvez ela tenha aí uma área rural que eu não tenha, e aí é muito mais difícil fazer com que se mantenha a conexão das escolas com as famílias, né? E isso estava gerando na minha cabeça aqui os maiores problemas. E às vezes a gente pensa que a gente tem um problema maior do mundo, mas quando se trata de educação, a proporção, na verdade, em relação ao orçamento e tamanho, ela se torna muito linear. Como você mesmo mencionou, eu fui forjado na minha carreira inteira na iniciativa privada, trabalhei em multinacionais na área de petróleo, quando tive o convite para poder assumir a Diretoria Geral de Iluminação Pública, que é como se fosse uma superintendência aqui em Salvador. Iniciei um trabalho com o prefeito Semineto e tive a grata e, ao mesmo tempo, a grande surpresa em 2017, quando ele disse assim: olha só, vamos lá ser secretário de Educação, eu já troquei alguns secretários, eu coloco dinheiro e eu não vejo, às vezes, um retorno como eu gostaria que deveria. Eu acho que a gente pode evoluir mais, em pese eu tenho evoluído em muitos quesitos, eu acho que a gente precisa ajustar ali algumas contas assim, eu acho que pode ser você a pessoa para estar lá. A época eu tinha 32 anos, 33 anos, eu falei: prefeito, o senhor tem certeza que o senhor vai arrumar uma grande confusão para o senhor, né? Eu sou engenheiro eletricista, vou sofrer uma reticência da rede, isso vai demorar um tempo, é complicado, vamos pensar de outra forma, buscar uma outra pessoa. Mas ele, na visão do que ele achava que deveria, ele resolveu apostar nessa condução. Então, eu tive um primeiro momento de me apoderar de todo o orçamento, organizar as coisas, mas, em resumo, fizemos uma grande captação de recursos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no ano de 2018, organizando toda a parte do CIOP. E aí eu comecei a estudar um pouco a educação, e a própria Cláudia Costin, que é a diretora da CEIP, tem sido a minha mentora, tem me mentorado aí durante esse período. Eu tenho realmente aprendido, vivido, e claro que eu não tenho o vasto currículo que a Cléria já tem em termos de direção escolar, mas uma das coisas que me trouxe uma experiência muito boa, e a Cléria vai concordar, é a vivência do chão da escola que ela tem no currículo dela, e isso com certeza faz toda a diferença, porque você começa a conhecer os problemas. Então, no ano passado, eu visitei todas as 434 unidades da rede, e eram visitas onde a gente tratava ali do pedagógico ao estrutural, e isso começou com o tempo, né? Isso é uma coisa que é muito gratificante na educação, é que o tempo e a sua dedicação, as pessoas começam a lhe reconhecer como uma pessoa que quer conhecer o problema dos outros, né? A gente pode falar da educação no Brasil de diversas formas, desde o segmento da educação básica até o ensino universitário, desde a parte da política nacional da educação, que ficou parada nesse último ano com nossos ministros, e isso é um dos problemas. Eu realmente comemoro a PEC do Fundeb hoje também, assim como a colega Cléria comemora, porque é fundamental que a gente tenha um financiamento garantido para a educação. Mas eu vou focar toda a minha conversa hoje no processo da pandemia, no processo da notícia. No momento em que a gente recebe a notícia, a gente começa a ter algumas percepções de que a coisa seria mais curta do que a gente pensava. E eu, no primeiro momento, tomei uma decisão muito forte. Salvador tem uma característica de ser a terceira ou quarta maior capital do país, mas tem uma estrutura social muito pobre e desigual, ou seja, é o 26º PIB per capita.
Então, eu tenho muitas mazelas que se desembocam nas escolas, assim como em todos os locais do Brasil, mas numa localidade onde você tem o 26º PIB per capita do país, naturalmente a conjuntura ela é muito desigual e você tem problemas básicos que batem no estômago. Então, Salvador fornece 200 mil, fornecia antes da refeição, antes da pandemia, 200 mil refeições todos os dias, né? São investidos aqui, tem crianças que se alimentam 5 vezes por dia na escola. Quando a gente parou as atividades de classe, qual foi o meu primeiro passo? Eu falei, gente, a gente precisa subsistir essas famílias. Aí pensei, vamos dar uma quentinha para cada família, vamos fazer uma... Só que aí você tinha um problema da fila, da aglomeração, ainda tudo muito incerto. Então, adotamos a estratégia de ofertar uma cesta básica para cada criança. E, ao mesmo tempo, fiz uma interlocução com alguns deputados em Brasília para que a gente conseguisse a liberação de se utilizar o recurso do PNAD para comprar essas cestas nesse período de pandemia, se justificando até para ajudar a bater nessa conta. Isso foi muito bem sucedido, graças a Deus. Não paga a conta toda, né, mas a gente consegue amenizar um desses pontos e a gente conseguiu, já no primeiro mês, fornecer mais de 160 mil cestas básicas e a gente vem fazendo isso há 4 meses. Né? E isso foi um ponto muito positivo, repercutiu muito positivamente nas comunidades, teve um alento muito bom. Eu acho que isso teve um alento muito bom para a nossa comunidade escolar, em que pese no começo nós tínhamos uma situação de medo para distribuir as cestas. Eu enfrentei algumas conversas duras com o sindicato, com o fórum de gestores, para até dizer a eles, gente, eu preciso de vocês para entregar as cestas nas escolas. Vamos colocar os EPIs, vamos colocar o álcool em gel, vamos escalonar a entrega das cestas em 3 ou 4 semanas, dividir por horário, mas vamos fazer porque precisa fazer. E nesse ponto, quem trabalha com a educação acaba vendo que realmente os professores, coordenadores e diretores, voluntários coordenados, foram muito colaborativos. E isso foi um ponto inicial nesse processo de passagem pela pandemia. Na sequência, o que você começa a pensar logo é no plano de retorno. Você começa a fazer simulações em calendário, né? Como é que vai ser, se a gente voltar. E no primeiro momento, você começa, como você não tem ideia até que ponto a pandemia vai, você começa a pensar quando nós retornaremos, e se nós retornarmos na data tal, nós vamos repor todas as aulas, dá para ir até o final do ano, não dá? E aí começa aquelas especulações, o ano está perdido, não está? E aí é que a gente começa a ver a nossa capacidade de se reinventar num processo de crise. Isso acontece naturalmente com o ser humano. E começamos a trabalhar um plano, antes de pensar na retomada, um plano para evitar o distanciamento pedagógico das nossas crianças com as nossas escolas. E aqui, quando eu falo crianças, adolescentes e adultos. Isso é uma das coisas extremamente importantes, foi. Então, para a educação infantil, um dilema muito forte. Como é que você mantém um menino de 2 a 5 anos entretido dentro de uma tela durante uma semana inteira? E as pressões externas nas escolas particulares, que os pais querem que reduza a mensalidade, você acaba recebendo uma pressão dos empresários para que você faça a redução dos impostos. E, ao mesmo tempo, você começa a lidar com o que é mais importante nesse momento em termos pedagógicos, que é manter viva a memória do menino do ambiente escolar, né, da brincadeira no ambiente escolar, e como ele desenvolver a cognição ampla, a cognição fina, e aí você também começa a enfrentar o estresse dos pais e começa a ver que o papel do professor, eu acho que tem uns pontos positivos nesse processo de pandemia, que o papel do professor, ele veio aí para um patamar, talvez todo mundo, aliás, ninguém arrisca dizer que o papel do professor não é importante, mas ninguém nunca sentiu na pele, como nós sentimos hoje, como é importante o papel da professora, sobretudo na educação infantil, para a mediação de conteúdo. E esse é um dos pontos que eu vou abordar lá no final da minha fala, quando a gente for falar de tecnologia, que não existe a tecnologia na educação, a aula à distância na educação, sem a presença do professor. Aí a gente vai chegar nesse ponto lá na frente. Para o ensino fundamental 1, que é o nosso antigo primário, primeiro ao quinto,
a gente começou a trabalhar com as atividades impressas, atividades onde a gente passava a entregar semanalmente nas escolas, e o objetivo do retorno na semana seguinte é para que a gente monte um portfólio. Esses portfólios estão sendo montados para que a gente conduza um diagnóstico no momento que a gente for retornar às atividades. Para o Fundamental 2, a gente conseguiu uma parceria com a Escola Mais, que é uma plataforma digital, uma escola particular de São Paulo, onde a gente entrou com conteúdo digital para os nossos alunos de sexto ao nono e da EJA. Isso foi muito positivo, mas suscitou a seguinte pergunta e crítica, né? Mas nem todo mundo tem acesso à internet, mas nem todo mundo tem os tablets, tem os computadores, como é que isso vai funcionar? E a minha resposta foi: o fato de todos não poderem ter não quer dizer que nós não iremos começar. E aí começamos, em paralelo, já a trabalhar numa contratação de chips de internet. Eu fiz um acordo aqui com a operadora Oi, uma licitação, onde a gente vai fornecer 33 mil chips. Começamos a fornecer já sexta-feira agora, onde o chip com a internet patrocinada vai dar condições ao menino a acessar todo o conteúdo da plataforma digital Escola Mais gratuitamente, ou seja, ele consegue fazer isso sem precisar, vamos dizer assim, sem precisar pagar do seu custo de internet, que era um dos custos de antes. E à tarde, nessa plataforma, nós temos um período de lives e interações com os nossos próprios professores voluntários da rede municipal. Então, o que gera ainda aquela conexão de proximidade. Mas ainda assim, existem alunos que não têm condições de pagar a internet, e que tem um tablet, ou que tem, por exemplo, um gadget, né, que tem o telefone, isso você resolve. Mas e aquele aluno que não tem nem o tablet, nem o telefone, não tem o computador? Então não adianta você entregar o chip. O que você vai fazer? Vamos fazer uma contratação com a TV aberta. E fizemos uma contratação, uma licitação, conseguimos 2 canais de TV, 4.2 e 4.3, onde a gente produz o nosso conteúdo, e aí eu acho que a gente consegue chegar de forma mais ampla para os lares. E acredite, se quiserem, eu ainda recebi aquela indagação de que e aquele aluno que não tem computador, não tem telefone, não tem tablet, não tem smartphone, e não tem TV em casa. Eu digo, realmente, esses alunos, vou ter que fazer um levantamento claro, e vem dentro de um processo que a minha amiga Cléria falou, que é o processo do acolhimento. Quando retornarmos às atividades de classe, né, a gente vai precisar mapear claramente essas individualidades para que a gente possa trabalhar em cima de um reforço pedagógico e em cima de uma recomposição de conteúdos. Mas aí vem o grande desafio: vamos recompor o conteúdo como? O ano de 2020 acaba, começa 21, reprova menino, não reprova menino, como é que a gente faz isso? Então, e aí é onde vem aquele trabalho de nós, da Secretaria, onde deveria estar existindo um trabalho do Ministério da Educação em termos nacionais, e não está existindo, não existiu. Espero que com esse novo ministro as coisas passem a acontecer. Eu não estou aqui para estabelecer críticas a B ou C, mas a gente viu um MEC nesse momento, e em momentos de crise, você tem 2 tipos de gestores: aqueles que aparecem, sobressaem, apresentam resultados, e aqueles que sucumbem, que somam. Né? E isso aconteceu muito com o Ministério da Educação, onde deveria estar fazendo um papel de interlocução com os secretários de Estado, com o secretário do município, para que a coisa começasse a fluir, começasse a se gerar condições preparativas para um retorno, que a gente pudesse fazer algo. A gente viu claramente uma apatia do senhor ministro, que estava muito preocupado em ganhar likes nas redes sociais e não fazer o que deveria ser feito. Mas, seguindo aqui o processo, fizemos ainda um acordo muito bom com uma plataforma chamada Árvore dos Livros, com mais de 30 mil exemplares gratuitos, para os nossos alunos estimularem a leitura, com formação de professor e roteirização do processo, para que a gente se mantivesse conectado com eles. Enfim, algumas atividades como Cléria teve aí, para se manter conectado com todos os meninos, né, com a tentativa de a gente abraçar o máximo deles nesse processo. Quando a gente começa a pensar em retorno, novamente eu vou citar o nome da minha colega, porque as iniciativas são muito parecidas, e não adianta a gente ficar aqui chovendo no molhado. O primeiro momento é o acolhimento.
né? Eu estou totalmente de acordo com ela, e isso, inclusive, quando conversei com Maria Helena Guimarães, que foi a relatora do parecer do Conselho Nacional de Educação, ela me disse, Barral, o melhor momento é que a gente construa um acolhimento, mas seja um acolhimento de verdade. Então, eu busquei as universidades aqui de Salvador, as universidades da Bahia, de forma geral, que têm sede em Salvador, que tem cursos de pedagogia, psicopedagogia, assistência social e psicologia, para que a gente fizesse um acordo, e esse acordo foi feito, e construído um plano de acolhimento. Porque esse plano de acolhimento ele já inicia nessa fase que nós estamos distantes. E daí criamos uma série de webinários com psicólogos e psicopedagogos, né, atrelados a esse momento, para que a gente comece a acolher a nossa rede especificamente, e que para depois a gente monte um plano de retorno, quando possível for, e a saúde nos permitir, que a gente envolva tanto os nossos alunos, os nossos professores, e que vá para além da unidade escolar e entre na comunidade. É muito importante que a gente tenha esse olhar para as famílias. É muito importante que a gente procure saber das famílias como foi para eles esse processo de distanciamento da escola. Quais foram os pais que não puderam continuar nos empregos porque não tinham onde deixar os meninos? Quais foram os pais que tinham emprego, perderam o emprego pela crise e que se viram às voltas com os meninos em casa para poder dar esse suporte pedagógico? E isso, imagine quantas situações acontecem naquelas famílias. É porque a gente, às vezes, olha só para a nossa realidade, mas imagine você convivendo em ambientes muito pequenos, com todo mundo junto, com um nível de estresse muito grande, com medo de uma doença. Então, isso tudo gera um nível de ansiedade muito grande. Ontem eu tive uma palestra com o psicólogo Renato, que foi excelente para a gente tratar o processo da ansiedade. E ele cita até um momento de ansiedade. Você tem a ansiedade que ela é destrutível, é aquela que te paralisa e que te faz ficar pensando só nos pormenores dos problemas, e você tem aquela ansiedade boa que me mantém no estado de alerta e me faz crescer. Essa é importante que a gente mantenha. Então, todo esse trabalho de acolhimento ele já está construído, está inclusive dentro do protocolo. E aí eu vou entrar na linha do protocolo, que é coisa muito simples. Simples não, é uma coisa muito que dá muito trabalho, mas depois que você enxerga pronto, né, você tem um protocolo de infraestrutura da rede, né, que a colega também falou, a Cléria falou, a gente precisa estruturar, orientar, comunicar, o distanciamento entre os meninos de 1,5 metro, a utilização dos bebedouros com um copo único, evitar compartilhar os talheres, fazer um horário escalonado de entrada e saída na escola para que você evite aglomerações, fazer a medição de temperatura de todos os meninos ao momento que você adentre a unidade escolar, a utilização dos tapetinhos higiênicos é muito importante, instalação dos dispensers de álcool em gel na porta de todas as escolas, estimular a lavagem das mãos 3 ou 4 vezes por turno, fazendo daquele momento um momento lúdico e um momento de educação que possa permear da escola para a comunidade. E aqui eu digo, um menino de 12, 13 anos, quando ele passa por um processo como esse dentro da escola, ele leva esse aprendizado para casa. E quando ele leva para casa, ele educa, ele permeia. E isso é muito importante nesse momento. Também o processo de sanitização ao final de cada turno, isso está sendo montada uma força-tarefa para a gente contratar pessoas, para que a gente faça o processo de toda a sanitização das unidades. Afinal de contas, não é simples manter essa disciplina, não será simples. Também criamos um sistema que está à disposição, se vocês precisarem dar uma olhada. É um sistema onde a gente consegue ter um mapa de calor dos 163 bairros da nossa cidade, de como está o processo do coronavírus na capital. E hoje, Salvador, já mencionando o que a Carolina falou no começo da conversa, tem tido um monitoramento muito forte em cima dos percentuais de leitos de UTIs ocupados. Hoje nós estamos numa franca redução do percentual, já tivemos em torno de 82%, 83%. Eu acredito que na data de hoje a gente já chega próximo dos 73%, 74%, e para a próxima semana esse número deve baixar para em torno de uns 68%, 67%, é o que se está estimando pelos leitos de UTIs que a gente vai abrir, o que já possibilitou o prefeito hoje de estabelecer uma série de medidas de reaberturas
do comércio, de outras atividades, mas é claro que as unidades escolares elas ficam, né, para um segundo momento, para a gente avaliar como será através da fase 2 ou fase 3. Mas o protocolo de infraestrutura e de higiene ele é muito igual ao que Cléria mencionou, está à disposição de vocês, eu não vou passar ele aqui novamente, eu ia até fazer uma apresentação, para também não me estender muito, eu vou partir para o segundo tipo de protocolo que nós temos, que é o protocolo das expectativas de aprendizagem, ou como a Cléria falou, o protocolo pedagógico, vamos pensar dessa maneira. A gente precisa, nesse retorno, construir uma narrativa de acolhimento, mas, ao mesmo tempo, o método ele tem que ser muito mais importante do que o conteúdo. A gente vai ter tempo de restabelecer as aprendizagens. É claro, não quer dizer que a gente não tem que planejar, não quer dizer que a gente tem que voltar, vamos ver como é que dá, passa todo mundo de ano e a gente vê como é que faz. Mas eu estou muito adepto aqui, inclusive, na construção de um ciclo curricular 2020-2021. Isso está sendo construído faixa etária por faixa etária, onde a gente vai estabelecer. Até porque a gente não pode ter as mesmas expectativas de aprendizagem que a gente tinha dos meninos antes do processo da pandemia para agora. Até porque eles construíram outros tipos de qualidade, né? Eles construíram outros tipos de características positivas nesse momento, a resiliência, a capacidade de convivência. Então, esses são outros pontos que vieram a caracterizar eles de forma mais positiva. E isso tem que ser construído dentro dos referenciais do que a gente espera para que, ao longo de 2021, a gente estabeleça um ciclo contínuo de recuperação de aprendizagem. Eu não estou dizendo que não tem que ser feito, eu estou dizendo que não tem que ser feita de imediato. Daí, não vale a pena a gente entrar com uma avaliação somativa para que a gente não entre com desestímulo, mas vale a pena uma avaliação formativa para que você possa construir junto com os seus professores, e não precisa aqui ser teoria de resposta ao item, nada do tipo. Pode ser feito da forma mais lúdica possível, mas para que a gente se preocupe com eles, de como eles estão, e na sequência, se você tiver condições, e aí muitas vezes não tem, de contratar, aqui a gente já tinha uma contratação diagnóstica de entrada, reconduzir essa avaliação diagnóstica de entrada para uma avaliação finaliza. Voltou. Bruno, Bruno, estava sem som completamente, passou uns 10 segundos sem som. Voltou. Não sei se vocês chegaram a ouvir até que parte, só para eu entender. Então, eu não sei porque parou o som abruptamente. Se você puder retomar uns 10 segundos atrás, acho que você estava falando sobre a retomada. Pronto, eu estava falando da retomada, e no momento de retomada, eu cheguei a falar da avaliação. Muita gente chegaram a me perguntar se vamos fazer uma avaliação logo de retorno, para a gente ver como é que vai estar. Eu acho que essa avaliação ela deve ser feita, mas a narrativa da construção ela tem que ser em cima de algo diagnóstico, não de algo somativo. Até porque você não vai poder comparar essa avaliação com nenhuma outra avaliação externa anterior. Eu acho que uma avaliação formativa construída pela própria rede é importantíssima nesse momento, que aí você vai entender todo um contexto. Mas se tiver que fazer uma avaliação externa, e eu vou fazer aqui em Salvador, tá? Tem que se construir numa narrativa muito mais no critério diagnóstico do que no critério de entender se o menino está sabendo ou não está sabendo. Né? E, por último, na linha final do que eu mencionei, a gente precisa correr atrás daqueles que não irão retornar. Então, a gente precisa ter um sistema de monitoramento e acompanhamento muito claro da frequência dos meninos. E tem que colocar os diretores e as equipes da secretaria e das regionais em campo para bater na porta dessas casas e dizer, olha só, está na hora, dona Maria, seu filho pode voltar, venha, não deixe ele para o ano que vem, esse ano não está perdido. Nós temos aí um ciclo 2021 de construção,
o seu filho vai avançar. E se você pega um menino de 14, 15 anos, que já está fazendo o 6º ano, e tem aí uma defasagem de 2 anos, e coloca ele no 3º ano de defasagem, a tendência é que no ano que vem ele tenha 16, 17 e estude com um menino de 11. Os interesses eles já são totalmente diferentes. Nesse caso, o abandono ele é praticamente certo. A gente precisa tratar quem está no meio da cadeia. E no momento do retorno, uma das coisas que eu não mencionei, e aqui separemos assim, priorizaremos inicialmente os mais velhos, os meninos do Fundamental 2 e da EJA. Na sequência, iniciaremos com os meninos do processo de alfabetização do primeiro ciclo, primeiro, segundo e terceiro, dando muita ênfase ao menino do 6º ano. É importante mencionar o menino do 6º ano, porque o menino do 6º ano, ele sai de um processo pedagógico praticamente de um único professor, construção, para uma selva onde ele tem 5, 6, 7 especialistas tratando com ele de diversas matérias diferentes. Então, ele já sofre esse processo de transição natural e ele está sofrendo um outro processo de ruptura com a pandemia. Então, a gente precisa ter um trabalhinho na cabeça desses meninos de forma muito mais cuidadosa. Então, eu acho que, em linhas gerais, Carlos, Carolina e a minha amiga Cléria, é muito parecida, o caminho que a gente está tomando é muito esse. As expectativas aqui, se não tivermos nenhum solavanco aí, nesse processo de abertura que queremos fazer com o comércio, a gente deve estar com algo pronto para início de setembro, a gente já deve estar com alguma coisa pronta. A gente vai atrelar nosso retorno com as atividades das universidades também, nós vamos procurar regular isso, estar juntos, e as escolas particulares também retornando com as escolas públicas dentro de um escalonamento razoável para que a gente possa conviver, como falamos aqui, com um novo normal, mas com uma nova cabeça. Isso vai ser imprescindível. Finalizo aqui minha fala agradecendo a todos vocês, um abraço a Cláudia Coxinha, a Priscila Cruz e a todos lá, os amigos do Topo da Educação e da Fundação Getúlio Vargas, e deixo a palavra aí como moderador, eu acho que eu já falei demais. Obrigada, Bruno, muito obrigada. Na verdade, a gente que tem a agradecer aí pela troca de experiências, mas é muito importante trazer municípios, tanto dentro do programa que a gente coordena hoje, como também fora. Então, é sempre bacana a gente ter essa visão de municípios de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, porque a gente tem uma infinidade de municípios que não estão dentro do programa que também assistem às videoconferências. Então, graças a Deus, a gente conseguiu uma capilaridade grande, pode beneficiar aí o maior número de redes com informação de qualidade. Então, eu gostaria de agora pedir para a Ana Clara soltar o resultado daquela enquete, para a gente entender um pouco, ter um termômetro do resultado dos municípios que estão participando. Ana, se você conseguir soltar o resultado, então vamos lá. Eu só vou abrir um pouquinho aqui. Quais os principais desafios para a Secretaria Municipal de Educação, que eu estou com durante a pandemia? Então, a gente tinha as opções de providenciar marcos legais para todas as ações, disponibilizar atividades não presenciais para os estudantes, organizar a equipe da Secretaria e das escolas em atividades remotas e planejar o retorno às aulas presenciais. Aí, com 25%, a gente tem o planejar o retorno às aulas presenciais. Na sequência disso, empatados, temos a letra A e B, que é providenciar os marcos legais para todas as ações, e disponibilizar atividades não presenciais para os estudantes. Cléria e Bruno, é uma realidade para vocês? Vocês têm acompanhado, visto esse desafio com relação aos outros municípios? O planejamento desse retorno das aulas presenciais é o maior desafio que vocês têm hoje? Olha, Carol, realmente é um grande desafio, né? Organizar todo esse planejamento, buscando formas, né, de organizar as escolas, todos os processos, né? Não é fácil, tá? Então, a gente depara ainda, né, com essas dificuldades, principalmente para a gente que é um município pequeno, tá? Mas é complicado. Você vê que você tem que estar com o olho lá na questão das atividades não presenciais, dessa continuidade, e estar, ao mesmo tempo, preparando a rede para o retorno às aulas presenciais, estabelecendo todos estes protocolos, estabelecendo novas rotinas de acordo com essa nova realidade,
e não ter ainda exatamente quando vai ser. Aí você planeja, olha, vamos pensar que se a gente voltar lá em 1º de julho, né, dá para fazer assim, dessa forma. Aí já a gente vê que não é possível, será possível voltar em agosto? Quando vai ser? Então, talvez, né, até mesmo o não saber quando será, né, essa volta presencial é o que vai gerando, né, uma série de dificuldades para a gente, né, porque a gente fica aqui no compasso de espera. Né? Então, tudo dependendo aí da evolução dessa pandemia. Mas não é fácil, realmente. Acho que para nenhuma secretaria de educação, bem como o Bruno colocou, né, seja uma grande rede como Salvador, né, que a fala dele foi, né, muito bacana nesse sentido, muito ilustrativa, ou uma pequena rede como Três Marias. As dificuldades acabam sendo as mesmas, só muda o número, né, de alunos e de escolas, né? Mas é complicado isso. Eu estou vendo que você tem até um calendário aí atrás de você. Já Eu estou vendo que você está contando os dias. a gente já vai contando os dias. E são Acho vários que calendários que nós vamos, né, estabelecendo. Né? E fica assim, ó, Sim. se for assim, será assim. Né? Se for tal dia, será assim. Então, a gente vai construindo, né, várias possibilidades enquanto aguardamos. eu acho que eu concordo em parte com a Cléria aí. A gente tem uma dificuldade muito grande de planejar esse retorno porque a gente não tem a certeza da data e isso gera planejamentos em cima de planejamentos, porque quando a data ela vai se alongando, você tem que ir encurtando as expectativas de aprendizagem, isso mede no currículo, você tem que ir mexendo em todo um cenário que é complexo, mas isso, não sei se a Cléria vai concordar comigo, ainda é interno, é algo que a gente faz conosco mesmo. Mas eu ainda acredito que disponibilizar as atividades para os alunos nesse momento que eles não estão, seja através de uma plataforma digital, seja através da TV aberta, seja da atividade impressa, essa é uma tarefa que, por mais que a gente se esforce e disponibilize, a gente não tem como monitorar e acompanhar se ela aconteceu, porque depende muito da família, dos pais e dos próprios alunos. Então, talvez disponibilizar a gente consegue fazer, a gente consegue criar meios, mas acompanhar isso e ter a certeza da efetividade é uma das coisas que mais me angustia. Eu até voltei aqui, né, na situação no disponibilizar e acompanhar, mas eu ficaria nessas duas, entre planejar o retorno e disponibilizar, porque não é fácil você fazer com que as escolas tenham o engajamento da necessidade de pegar essas atividades. Bacana. Bom, a gente tem aí uma série de perguntas para vocês, mas a gente está com um tempo um pouco curto aí, a gente já avançou bastante na hora. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, porque eu acho que assim a gente acaba contemplando, e também vejo se o Carlos quer fazer alguma interação, enfim, tem alguma pergunta a fazer. Mas com relação a Cléria, a Beatriz Santos Pontes, ela pergunta o seguinte: como estão sendo administrados os recursos financeiros e de pessoal para a consecução dos seus protocolos de retomada das aulas presenciais? Olha, a questão dos recursos financeiros também é uma situação complicada, porque, assim, com a própria pandemia, o que a gente vê são os recursos diminuindo a cada mês, né? Então, o município também tem essa perda de arrecadação. E os próprios recursos, né, da educação nem sempre são suficientes, né, para fazer frente a esses novos gastos que a educação precisa fazer nesse momento para a retomada. Então, é um momento, né, de negociação aí com o prefeito para ver, né, a disponibilização de recursos, porque a educação ela vai ter que implantar esses protocolos de segurança sanitária. Né? Então, a rede vai ter que fazer essa adequação. Vai ter que estar disponibilizando álcool gel, papel toalha, né, os materiais de limpeza, né, há todo um gasto a mais com esses equipamentos e com essa reorganização dos prédios escolares. É difícil, porque eu acredito que todos os municípios brasileiros estão vivendo essa perda de negociação, mas acho também que é um momento de priorizar a educação na aquisição, né, desses bens, desses
serviços, desses utensílios, né, e equipamentos para a segurança, né, sanitária dentro das escolas. Nós estamos em processo ainda de aquisição, por exemplo, de termômetro, né, é o que está faltando para a rede ainda, né, disponibilizar, porque essa questão do sabão líquido, papel toalha, álcool gel, né, e essa parte de treinamentos nós já construímos aqui na secretaria, mas ainda falta, né, o treinar efetivamente as equipes, a aquisição dos termômetros, né, que nós temos que ter disponíveis, né, nas escolas, nos ônibus escolares, enfim, é negociar com o prefeito, né, para ver de onde vai vir esse recurso, deve ser um recurso ordinário, porque da própria educação eu acredito que só, né, os 25% da educação não será suficiente para, né, fazer frente a esses novos gastos nesse momento. É difícil, e lembrando, né, que a educação ela tem que, né, levar sempre em conta, né, a legalidade no processo de aquisição desses materiais, né, a licitação, enfim, montar todo o processo dentro da legalidade para não ter problema lá no final do ano. Obrigada, Clélia. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, vamos lá. Muitas perguntas e principalmente querendo saber com relação à retomada da volta às aulas presenciais. Muitas pessoas de redes grandes como a sua também se perguntando se você realmente acredita que esse retorno vai ser em setembro mesmo e se você já tem tudo preparado nas escolas para esse retorno. Uma pergunta da Cássia Silva, que também pergunta o seguinte: a pandemia nos faz repensar as práticas pedagógicas. É possível ampliar o acesso das nossas crianças, adolescentes e adultos à internet pós-pandemia? Eu vou responder as duas perguntas. Eu realmente acredito, sim, no retorno às atividades em setembro. Eu acredito até, eu sou um pouco otimista em relação a esse tema, tá? Eu acho que a gente já poderia, com algumas atividades de classe controlada, como, por exemplo, muito tem a ver hoje com a maturidade, tá? Se você me perguntar, Bruno, a educação infantil, você acha que deve retornar agora? Eu vou dizer, não há hipótese de você estabelecer, por mais que você traga alunos em quantidades reduzidas para um processo educacional na educação infantil, dificilmente você controla. Eu tenho um filho de 3 anos e meio, por exemplo, já faço alguns tempos. Eu vou buscar uma pizza comigo ali na portaria. Põe a máscarazinha aqui e tal, seja não seja de cá, deixa ele bem folgadinho para ele ver que não pode pegar em nada tal. Na volta ele vai, se esquece e toca a mão no elevador. Não tem jeito, ele não tem. Né? Imagine quando enxergar um coleguinha. Né? Então, assim, eu acho que isso não é difícil na faixa etária. Agora, eu acho que outras faixas etárias, meninos do ensino médio, os meninos um pouco mais velhos, dentro de uma razoabilidade, a gente já poderia fazer sim, tá? Eu acho que a gente poderia fazer sim um retorno, e eu acho que até talvez antes de setembro, mas tudo vai depender também dos protocolos de saúde e dos casos, né? Porque a depender, isso vem de cidade para cidade. Salvador hoje está numa posição, mas Três Marias está no pico. Então, uma temeridade, até porque você não vai ter aderência a isso. Com relação às práticas pedagógicas e à tecnologia, é importante a gente mencionar que a tecnologia é algo que já existia antes do processo da pandemia. Já tínhamos diversas práticas pedagógicas envolvendo tecnologia, inclusive o ensino à distância. Mas o que tem que ficar claro nesse processo de pandemia hoje, quando a gente fala de ensino híbrido, isso está super na moda, eu vejo muita gente abrir a boca, o ensino híbrido e tal. Muita gente que fala de ensino híbrido acha que o ensino, eu vou dar um exemplo disso muito clássico. O cinema, ele não é um teatro filmado, você concorda? Cinema é cinema, teatro é teatro, mas se você fizer um filme do teatro, aquilo não vira cinema. Então, a aula à distância tem que ser cinema, tem que ter uma preparação por trás disso, tem que ter uma formação dos nossos professores que não são nativos digitais diante de todo esse processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque no momento a gente está fazendo o que dá, se virando como pode, e todas essas atitudes são extremamente relevantes e positivas. Mas quando a gente partir para um processo híbrido, que a gente vai precisar para trabalhar as recuperações de aprendizagem, a gente tem que lembrar, cinema não é teatro filmado.
precisa ter uma preparação e a gente precisa formar esses professores e pegar na mão deles com muita tranquilidade, porque o desconhecido é rechaçado. Então, muitos professores que estão aí, não é que não mexem no computador, não mexem no planilha, mas eles têm uma metodologia, me permita falar muito essa palavra, de ensinagem diferente do que vai ter que precisar ter hoje, nesse momento. E a gente precisa ter paciência nessa recondução. Então, é possível, sim. E com relação à internet para os meninos e para as famílias, é importantíssimo que a gente permeie cada vez mais o acesso à internet de alta velocidade para eles. Mas o mais importante de tudo isso, para fechar, a cabeça das pessoas tem que estar mudada. A gente entrou aqui para uma live, a gente teve um problema logo no começo que a Clélia falou, não se ouvia, o meu áudio saiu, a gente voltou, e a gente tem que ter paciência. Se a gente quiser ter um script de novela da Globo, isso não vai acontecer. Precisa ter paciência e saber construir esse novo normal. Eu acho que isso tem que ser feito, com estrutura e paciência. E esse novo normal, Carol, desculpe, esse novo normal é tão complicado, Bruno, que eu não sei o que aconteceu, que minha câmera de repente sumiu. Está aberta aqui, tá aberta aqui e de repente sumiu. Vai lá, Carol. Não tem problema, não tem problema. Bom, eu vou pedir para vocês agora responderem a uma última enquete, que é uma enquete de satisfação. São algumas perguntas, Bruno Cléry, que a gente pergunta para o público para entender se a gente está indo no caminho certo, se a gente está indo bem, enfim. Então, eu peço para a Ana Clara, por favor, soltar a próxima sondagem, que diz respeito a se você já participou de algum outro webinar do PVE, em caso tenha participado de algum outro webinar, se você já colocou em prática alguma ação que aprendeu aqui. E, por último, qual é a sua avaliação desta sessão de webinar? E aí, assim, eu sei que o nosso tempo urge e que a gente está com o tempo bem curto, mas tem algumas perguntas que, enfim, muitas pessoas falando sobre educação infantil. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? A Sidneia pergunta, na educação infantil, como seria este retorno? Cléria e Bruno, qual é a opinião de vocês sobre isso? Primeiro as damas, vai lá. Obrigada, Bruno. Carol, eu acho assim muito difícil a gente pensar a educação infantil creche com crianças, né, de até 2 anos retornarem, né, de início ou lá para setembro, como o Bruno colocou aí, porque são crianças muito pequenas, né, elas não conseguem usar máscara. Aliás, até os 2 anos você nem pode estar colocando máscara nessas crianças. Elas dependem de um cuidado muito próximo com, né, o professor, com o monitor lá da educação infantil. São crianças que ainda, né, pega a chupeta de um, pega do outro, né, essa questão de compartilhar os brinquedos, isso é muito sério. E até mesmo a gente não vai conseguir estar passando álcool gel nessas crianças, né? Nós nem podemos fazer isso. Então, eu acho que para essas crianças muito pequenas, lá da creche, eu acho muito difícil o retorno. Claro que tudo isso depende da evolução da própria pandemia, da Covid-19, depende, né, daquilo que a Associação Brasileira de Pediatria, né, vai estar falando sobre isso, vai colocar sobre essa questão da volta dessas crianças. Eu acho que a saúde, os pediatras, eles vão estabelecer, né, algumas normas, algumas regras em cima dessa questão de aluno de creche retornando nesse momento. Então, eu acho complicado a volta de crianças menores de 3 anos para as creches. Quanto às demais crianças aí da pré-escola, eu vejo assim que é possível esse retorno, né? Já são maiores, já têm uma autonomia maior e até mesmo, né, eles conseguem usar a máscara. Você consegue que eles permaneçam, né, por esse tempo na escola. Mas assim, são questões que têm que ser muito bem avaliada o retorno dessas crianças. Eu acredito que quem vai ter a palavra final vai ser a Secretaria de Saúde, vai ser a Associação Brasileira de Pediatria. Eu concordo gênero, número e grau, porque
Cléria, eu falei isso mais cedo, eu acho que a educação infantil tem que ser o último que a gente tem que pensar. Tem o caráter social envolvido por trás disso, que é justamente os pais que precisam trabalhar ou não, mas a gente precisa se adequar nesse momento. Mas a gente não tem condições nenhuma de ter um certo controle, é o que ela falou, dividir uma chupeta, dividir um brinquedo. Eu acho que nesse momento, nesse primeiro momento, com certeza não, e a gente tem que avaliar isso com mais tempo para frente. Então, eu acho que com relação à educação infantil. Eu vi uma pergunta rápida sobre educação inclusiva, aqui, só para a gente colocar uma pimenta. Também é algo, eu fiz uma live essa semana com um especialista em autismo aí, parece que no parecer do Conselho Nacional tem uma divergência em relação ao que eles pensam, e eu vou passar aqui a minha opinião em relação ao tema rapidamente, como foi perguntado. Eu acho que essa relação de retorno de uma criança com algum tipo de comorbidade, ou qualquer um que seja, precisa primeiro passar por uma avaliação de um médico, da escola e da família. A gente precisa ter isso na nossa mente, e não pode ser algo dito por uma regra ou por um conselho que ele é apenas opinativo. A gente precisa ter essa sensibilidade de ter uma conversa. Tá? Eu acho que isso é muito importante nesse momento. O diálogo, gente, vai reconduzir esse processo de retomada. E isso tem que ser feito com tranquilidade, com paciência, com a palavra é essa. A gente não pode deixar faltar nem a calma nem a elegância nesse momento. Porque está todo mundo muito estressado, todo mundo muito. Tem dias que você, Clélia, deve sofrer aí, eu também, a gente sai cansadíssimo na secretaria, a gente chega em casa num pensamento, poxa, mas a gente precisa revigorar, precisa pensar para frente, porque a gente está vivendo história. Nós estamos vivendo algo que os nossos filhos e os nossos netos, daqui a 8 ou 10 anos, vão estudar. Covid no mundo. Como foi, o que ocorreu, como foi a contaminação, quais foram as taxas, vai estar nos livros de história, as pessoas com máscara, né? As cidades vazias. Então, isso vai estar. Então, aproveite. Eu tenho feito vídeos do meu filho hoje pequenininho e tenho mostrado isso, porque no futuro eu vou mostrar a ele. Aqui, lembra como foi, você ficou esse período em casa, tal. Então, assim, isso é o que a gente vai precisar, gente, levar de legado desse processo. Ninguém estudou para passar por um processo de pandemia, ninguém. Mas eu tenho certeza que não é através do discurso da briga, da intolerância que vai dar. Polarizado, esquerda. Minha opinião está no. Bom, acho que a gente, enfim, a gente já está com frente. Concordo. Momento para as últimas palavras de você. Desculpa, Cléia, não ouvi você. De qualquer maneira, eu quero deixar as palavras, mas eu queria antes ouvir você, deixar um. Está aparecendo a imagem, mas eu queria cumprimentar pela
as posições, nós temos uma rede extremamente, né, que é Salvador, um desafio enorme até por todo o contexto que está envolvido. Acho que o Bruno desenhou bem esse contexto. Queria cumprimentar também a Clélia e falar, olha, eu gostei muito, bacana, bela experiência vocês trouxeram aqui hoje. Olha só, eu acho que a Clélia está com um probleminha no áudio ali. Já tá podendo falar, Clélia? Eu vou falar então aqui enquanto a Clélia resolve ali. O alto nível e o convite de vocês, Carlos, Carolina, e a todos que tiveram aí paciência de estarem presentes ouvindo a gente. E hoje nós somos o primeiro lugar no Brasil. Então, isso é fruto de uma rede muito compromissada, de um acesso muito ampliado, muitas obras, muita infraestrutura, mas a gente hoje tem que continuar perseguindo a qualidade. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da educação no Brasil, e com essa pandemia isso vai dificultar um pouco, mas eu tenho certeza que a gente unidos, fazendo uma rede como a gente está fazendo, conhecendo a Cléria, a Cláudia, se falando, trazendo coisas boas uns para os outros, é que a gente vai fazer uma educação de mais qualidade. Um beijo a todos, obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus. Obrigada. Estão me ouvindo bom, agora? Clélia. Oi, sim, Carol. que bom. Ok. Eu quero agradecer, obrigada, Carol, muito obrigada ao Carlos, né, foi um prazer, né, participar aí juntamente com o Bruno. Bruno, venha a Três Marias, você vai amar essa terra mineira aqui, né, nós somos quase que baianeiros também, tá? É maravilhosa. Pisa com São Francisco. Agradeço a todos pela oportunidade, um grande abraço, né? Um abraço aos meus professores, diretores, a todos. Muito obrigada, Carol, obrigada, Carlos, obrigada ao PVE. Obrigada. Muito obrigada a vocês, Bruno, Cléria, Carlos. Eu queria agradecer demais por aceitarem o nosso convite para compartilhar um pouquinho do que vocês já têm de conteúdo de planejamento. E nós continuamos aí nessa semana de retomada das aulas presenciais. Na sexta-feira, agora no dia 24, às 10 horas da manhã, nós vamos convidar Lúcia Delagnello, que é diretora do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, CIEB. Ela está confirmada para vir aqui. Ela vai falar um pouquinho sobre a importância da manutenção das ações remotas e o uso da tecnologia no retorno à escola. Então, fiquem tranquilos que essa videoconferência está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês. Ao final de toda a videoconferência, a gente tem uma equipe de jornalistas que faz uma matéria e eles redigem todo o conteúdo do que foi apresentado aqui. Além disso, a gente também disponibiliza os conteúdos, né, o PowerPoint e também a gravação, para que quem não teve a oportunidade de assistir agora possa assistir depois. Então, eu agradeço a vocês e espero vocês na próxima sexta-feira, às 10 da manhã. Muito obrigada e até lá. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.